Opa pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, na paz? É o seguinte, como vocês já puderam ver pelo título, irei fazer aqui um vídeo sobre dados, tá? Creio que seja meu primeiro vídeo, entre os outros que eu fiz, os outros foram mais nuvem, web, algo bem básico. E dessa vez vai ser utilizando um framework recente até, de certa maneira, acho que lançou em 2018, 2019, e é mais voltado para a área de dados e machine learning. Então, a gente vai fazer um projetinho aqui voltado a isso. E o framework que vamos estar utilizando, né, é o Streamlit. Talvez alguns de vocês já conheçam. E uma maneira rápida de construir e compartilhar apps voltado a dados. Não exige experiência de front-end, mas se você quiser criar componentes e alterar outras coisas na interface do usuário, né, da parte do front-end mesmo, você pode utilizar módulos e TypeScript e React. É muito interessante aqui, ele já mostra alguns modelos que você pode fazer em relação a isso, tá? E é muito interessante. Aqui também a gente vai utilizar dataset, nesse caso, para o projeto, vamos utilizar o de desmatamento, tá? Esse site aqui chamado Kaggle, ele em específico você consegue pegar datasets, ou seja, bases de dados para você criar algum projeto, tá? Eu tô dando aqui os créditos para o Conrad. Não sei se esse vídeo vai chegar a ele, acho bem difícil, mas se ia chegar, né? Tá aí os créditos nesse caso. E ele pegou, nesse caso, de um site. Na verdade, acho que foi de uma organização, não lembro o nome. Foi esse aqui, do The World Bank, né? Ele mostrou aqui a questão do desmatamento que tá acelerando e ameaçando a biodiversidade. De toda forma, tô dando os créditos aqui para o dataset dele. Bom, baixei aqui ele, vai estar lá no repositório. Eu vou deixar na descrição ele para facilitar a vida de vocês. E a gente tem aqui alguns parâmetros, certo? A gente tem a coluna ISO 3C, Forest 2000, Forest 2020 e Trend. Então, o que quer dizer esses parâmetros? O ISO 3C é como se fosse uma norma que nomeia os países. Então, é uma abreviação, assim melhor dizendo, dos países. Então, a gente tem, creio que a AFG, que seja Afeganistão, tem a ARG aqui, que é a Argentina, Bolívia, creio que seja BOL, CAN, pode ser de Canadá. Então, a gente tem de vários países aqui. Então, a gente teve aqui as florestas nos anos 2000 e como elas estão em 2020. Então, a alteração com o tempo, como houve. E a trend aqui, quanto de alteração ocorreu durante esse tempo, ou seja, como se fosse uma porcentagem de alteração dessas florestas que tiveram ao longo do tempo. Então aqui não houve alteração alguma, aqui teve uma alteração positiva, aqui teve uma alteração negativa, ou seja, uma perda nesse caso. E mostrando um pouco de como o Streamlit funciona, a gente vai criar aqui, tem algumas coisas que eu acho que eu não vou mandar, eu deveria ter adicionado no Git Ignore aqui. Mas a gente vai adicionar aqui no nosso Venv. Eu já criei um ambiente virtual, então vocês podem ir me acompanhando, mas como eu sempre falo, você pode utilizar o comando se já tiver o Python instalado, python-mvenv, venv, tá? E ele vai criar para você um ambiente virtual. Eu vou só ativar ele aqui, tá? Então vai ser ./scripts activate. Ops, eu não estou no Venv ainda, aí eu não posso digitar esse comando. Agora sim eu estou lá, certo? Se você tiver no Linux, Ubuntu e tudo mais, creio que seja difícil que você não saiba desse comando se estiver usando alguma dessas distros do Linux, mas o desencargo de consciência, você pode digitar aqui source script activate dentro do Venv, dentro da pasta do Venv, beleza? E agora, o que a gente vai criar? Criar aqui o nosso primeiro arquivo, a gente vai chamar ele de dashboard barras.py, beleza? Dashboard barras.py. E agora a gente vai importar o Streamlit. Se você não tem o Streamlit, você pode utilizar aqui o comando pip install Streamlit, que ele vai baixar a versão mais recente do Streamlit para você. Como eu tenho aqui esse requirement.txt e eu não sei o porquê que ele colocou essas bibliotecas, eu vou ter que reanalisar depois. Ele vai instalar para você algumas bibliotecas importantes. Beleza? Tem algumas aqui que não eram para estar instaladas, eu iria analisar posteriormente isso, para não dar erro para vocês. Mas depois que vocês tiverem instalado, vocês podem digitar import streamlit sst. E aí o que iremos precisar agora também vai ser o pandas, então import pandas spd. E posteriormente vamos utilizar
é uma biblioteca chamada Plotly, que ele vai nos facilitar também para a criação desses gráficos em específico. Então vocês podem digitar em pip install Plotly. Então aqui a gente vai fazer um import plotly.express spx. E agora vamos criar agora a constante para referenciar o nosso diretório. E a gente vai nomear aqui de venv /dataset /deforestation CSV, o documento CSV que a gente vai utilizar. Aqui a gente vai adicionar o título do site st.title. A gente vai utilizar ele como, vamos dizer aqui, desmatamento. A gente pode colocar esse título. Agora a gente pode colocar também, para a gente carregar o nosso arquivo, vamos utilizar o pandas para chamar ele, carregar, para ler esse CSV. Então pd.read CSV, a gente vai digitar aqui agora stwrite, para a gente já utilizar os dados abaixo. Criar, no caso. Então, dados st.write df. Então a gente vai mostrar os dados da nossa base, certo? Nosso dataset. E ele vai carregar todos de uma vez, mostrando ali na tela. Agora vamos criar o gráfico utilizando o Plotly, que a gente nomeou ele como px, criar um gráfico em si. Então vamos chamar ele, né? Então vai ser px_bar. A gente vai chamar agora o DF, que é o documento data frame que a gente carregou. A gente criou aqui o gráfico de barras, então eu chamei o data frame, dados que estamos carregando, coloquei o eixo X e Y, no plano aqui e o que vai ser esse X e Y. A cor, eu coloquei trend aqui, para referenciar a cor do trend, para ver a mudança. Não existe uma coisa específica aqui, ele já vai automaticamente. O título, uma variação percentual das florestas. Color Continuous Scale vai ser do estilo RGB mesmo, vários estilos aqui que ela pode colocar. E Range Color de -20 para 20, creio que seja naquela ideia de frio para quente, vai ter uma certa variação de cores. E a gente vai dar o Update Layout, então a gente vai colocar aqui no eixo X o título de países e o trend e a color bar aqui. E a gente vai criar um dicionário colocando aqui as mudanças percentuais para cada barra. Vamos carregar aqui, vamos utilizar st.plotly chart e a figura aqui em específico para a gente rodar a aplicação localmente. Vamos utilizar o comando streamlit run. Se bem que na verdade, pela forma que eu estou estruturando, deixa eu dar um cd 2 pontos, porque esse comando, pessoal, do streamlit é importante ter cuidado, porque dependendo da pasta onde você esteja dentro do terminal, ele pode até carregar a aplicação, porém ele pode não carregar o documento direito, porque do ponto onde você digitou no terminal, ele pode confundir a rota que você está referenciando o arquivo e não carregar adequadamente, ou nem carregar na verdade. Então aconteceu várias vezes comigo. Então vamos utilizar o comando streamlit, a gente vai dar um run, a gente vai colocar o venv e aqui dentro a gente vai colocar, deixa eu ver, tem uma barra. Vou colocar aqui o dashboard barras.py. Digitando esse comando, vocês podem ver aqui. Aqui, pessoal, a gente tem a variação percentual das florestas, então temos o trend e países, certo? A gente pode ver que, creio que esse é o Egito, na verdade. Esse país específico teve uma queda grande aqui, na verdade. Teve alguns que aumentou a área florestal, teve outros que nem tanto. Teve uma perda relativa considerável, 13%, 25%, 14%, menos 14%, 12,4%, que a gente carregou os dados em si que estavam lá. O Streamlit, ele tem uma maneira interessante de você organizar os arquivos de acordo com sua estrutura, e é a estrutura da pasta Pages. Quando você cria essa Pages, a aplicação identifica que você pode colocar ali ordem nos arquivos. Então, eu posso digitar aqui, como eu vou fazer agora, 2 underline, precisa ser dessa sequência, dashboard anos.py. Então, aqui eu estou criando esse dashboard para os anos e ele vai nomear para mim recarregar a aplicação. Creio que ele não tá. Deixa eu ver se eu escrevendo alguma coisa aqui. A gente vai precisar disso aqui agora. Agora ele carregou, startei a aplicação aqui e agora ele vai carregar os anos pra gente. Então vamos fazer agora. Porque aqui, pessoal, eu botei dos anos 2000 a 2020 e a gente consegue ver algumas mudanças de aumento florestal e o
uma correção maior do desmatamento. E a gente vai criar outro, eu já vou adiantar aqui, que a gente vai criar um mapa, certo? Esse aqui vai ser o mais interessante, mais legal nesse caso, para a gente utilizar junto com o Streamlit. A gente pode utilizar, vamos criar aqui 3 dashboard mapa.py. Então a gente criou esse outro arquivo. Vamos importar nos dois Streamlit de antemão, mas vamos focar agora no dos anos. E aí a mesma coisa, na verdade, a gente pode copiar aqui o pandas e o plot, que a gente vai utilizar os dois aqui. Então dá um pulo. O dir vai ser a mesma coisa. A gente pode pegar daqui, desmatamento por anos, nesse caso. Os dados a gente não precisa carregar, porque já está na primeira página. Na verdade, a gente precisa carregar aqui. Nesse caso, só não é assim esse stwrite, né? E o write-df. Agora a gente vai utilizar... Vamos criar aqui a nossa variável figura longa, figure long, etc também. Porque eu não quero misturar inglês com português, mas a gente vai acabar misturando no final das contas. E a gente vai carregar aqui o nosso def.melt. Então, id vars vai ser o nosso iso3c. Value vars vamos utilizar agora para forests 2000, forests 2020. Aqui embaixo vamos utilizar o var name e year, mas a gente pode falar anos. Então, ano aqui nesse caso. Value e name a gente pode fazer para, sei lá, vamos colocar cobertura florestal. Não é o melhor nome, mas a gente pode colocar dessa maneira. E a gente pode colocar aqui em porcentagem. A gente vai ter só aqui uns nomes para ficar melhor a leitura dos anos nesse caso. Então, na nossa base de dados nós temos year, né? Então, year é um parâmetro que a gente vai criar em referência aos anos. Ponto replace, a gente vai colocar agora, vamos substituir os nomes para forests 2000. A gente vai só adicionar 2000 nesse caso. E para o Forests 2020, vamos adicionar aqui 2020 nesse dicionário. Agora a gente vai partir para o gráfico em si, certo? Então a figura que a gente vai utilizar o px.bar. Vamos utilizar o figlong, certo? Vai ser a mesma coisa do outro, certo? Na verdade a gente pode de certa forma pegar o que a gente tem aqui, mas eu vou evitar fazer esse copia e cola. Tem algumas informações que são diferentes aqui. Então, deixa eu tirar esse iso3c. Aqui vai ser, no eixo Y, vai ser a cobertura florestal. O cola vai ser baseado no ano. Bem que ano não tem uma cor, mas a gente vai colocar em relação... Vai ser em cores aleatórias, então à medida que vai se passando ele vai colocando. E, na verdade, nem na documentação ele vai ter uma cor específica. Enfim. Mas ele vai aplicar 5 cores, só porque a gente está se referenciando aos anos. Certo? Que na verdade nem year é ano, que eu tô confundindo com o inglês aqui. O bar mode, nesse caso, vai ser em grupo. A gente vai referenciar as nossas barras em grupos. O type vai ser, nesse caso, cobertura florestal pelos países nos anos 2000 até 2020. Então vão ser esses parâmetros que a gente vai colocar. E os labels, os seus campos que a gente vai utilizar, vai ser o iso3c, que a gente vai referenciar ele como país mesmo. E cobertura florestal, de novo, eu falei mais 300 vezes esse nome no vídeo. Vamos falar como área florestal também e em porcentagem. E agora a gente vai dar um update aqui, certo? Para ficar melhor a visualização também. E a gente vai dar um update layout. Aqui no x-axis barra title a gente vai colocar como país. País iso3c. No eixo Y aqui, title, vai ser como cobertura florestal, pela milésima vez. Em porcentagem. E por último, mais ou menos importante, o legend title vai ser o ano, certo? Nossa legenda. Então a gente vai colocar st.plotlychart figure, certo? Para a gente carregar aqui os nossos dados direitinho. Em qual linha ele tá apitando agora? Foi na linha 17. Também faltou aqui o símbolo de porcentagem.
Então, vamos ver se rodando de novo. Pronto, pessoal. Agora ele carregou, então vocês podem ver aqui que o ano que está em azul mais claro são os anos 2000 e o mais escuro 2020. O ano é 2000, a área florestal 75%, diminuiu para 79%. Ele dá essa interface aqui, pessoal, você pode até dar um download você pode dar um autoscale, você pode deixar em tela cheia. Então é muito interessante utilizar essa biblioteca aqui em específico. Também junto com o Streamlit. Se você tem dificuldade na parte web também, creio que o Plotly não se limita só ao Streamlit. Duas coisas diferentes, mas na verdade você pode integrá-las juntos, certo? Então aqui tem área florestal e tudo mais, só passando bem rápido aqui. Países lá embaixo, cobertura florestal e tudo mais. A gente deixando aqui bem direitinho as informações. Vamos colocando a legenda aqui e tudo mais, para o que cada uma vai aparecer. Vamos agora para a terceira página, que é o dashboard do mapa. Esse aqui que vai ser o mais interessante, talvez vocês gostem mais, certo? Porque até a primeira vez que eu utilizei. Então a gente vai utilizar o nosso diretório novamente. A gente vai utilizar este title para mapa aqui. Então desmatamento o mapa nesse caso. A gente vai utilizar a figura nesse caso para dar um PD, CSV e o directory nesse caso, certo? Pessoal, aqui em relação a boas práticas e tudo mais e essas coisas, isso aqui tá mais como exemplo, tá? Porque eu tô repetindo aqui várias vezes direct, df. Então, nesse caso, é mais para mostrar para vocês como utilizar e quão interessante é utilizar esse framework com outras ferramentas e bibliotecas. Então, aqui a gente vai criar uma caixazinha para seleção. Então, vamos aqui opções, sei lá, caixa opções. Na verdade, vamos colocar como botão opções, vai. E a gente vai utilizar st.selectBox. Então, o Streamlit tem vários tipos de botões que você pode selecionar. Então selecione o ano, né? Nesse caso, o ano. E a gente vai colocar aqui, vamos criar uma lista aqui dentro. A gente, dessa lista, a gente vai colocar cobertura florestal 2020, mudança trend dos anos 2000 até 2020. Então ele vai mostrar no geral as mudanças que tiveram. E aí a gente vai criar aqui uma condição para, eu botei era para ser botão opções. E aí a gente vai dizer if option for igual nesse caso, cobertura florestal 2020. No caso, não option, desculpa, é botão opções. A gente vai criar aqui dentro da figura. Vamos colocar como figura underline, tá? Mas você pode colocar no meio de qualquer nome, desde que não confunda as variáveis. A gente vai utilizar px.choropleth. O que quer dizer esse choropleth, né? Se você clicar aqui e tudo mais. Ele vai servir como mapa mundi, tá? Então, ele vai, no caso, nomear aqui no mapa. Então, each row, né? Cada linha. Nesse caso vai ser apresentado por uma região colorada no mapa. Não vou mostrar aqui, que senão a gente passa a noite toda olhando essa documentação. Mas a gente vai chamar agora a figura locations. Nesse caso, esses locations vai ser o ISO 3C. O color vai ser baseado na Forests 2020. Title vai ser forest, nesse caso vai ser cobertura. Eu falei cobertural, gente, perdão, aqui ó, cobertura florestal 2020, porcentagem, país, nesse caso. Então a gente vai colocar color continuous scale, então uma escala contínua de cores. A gente vai colocar aqui em greens para representar as áreas verdes. Então o nosso range color vai de 0 a 100, então na escala de cores. Os labels, que vão ser os campos que vamos pegar do gráfico. Nesse caso, vamos colocar aqui Forest 2020. Vou usar aqui a cobertura florestal de novo. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir esse nome. E a gente vai criar um else aqui. E a partir desse else, a gente vai fazer a mesma coisa. Porém, nesse caso vai ser figura underline aqui, igual. Só que a gente vai colocar aqui que é dos anos 2000 a 2020, nessa mesma faixa. Certo? E a gente vai colocar aqui como RDYGN, tá? Que vai ser o Red, Yellow, Green, como se fosse o RGB nesse caso, né? Falei RGB, mas é mais uma dessas cores aqui. A gente vai colocar aqui como menos 20 para 20 na escala de cores aí, para ter uma diferençazinha. E a gente vai colocar aqui o campo de labels, a gente vai adicionar o trend
do nosso dataset. Vamos adicionar aqui mudanças. Vamos deixar a cobertura florestal para a gente ter a mesma ideia, o mesmo nome e não fugir muito que a gente precisa fazer. Então a gente vai criar agora um layoutzinho customizado. Aí figura underline.update gels, nesse caso. A gente vai colocar alguns parâmetros específicos para ele carregar. Show coastlines igual a true coastline color, vou adicionar aqui como black. Então nesse caso, como a gente vai carregar a questão do mapa em si, agora que eu tô entendendo melhor, como eu fiz um teste anteriormente, acho que é na questão das costas, das costas que são os países, as regiões mais litorâneas, ele vai fazer uma marcaçãozinha lá para mostrar com maior clareza as áreas de cada país. Projection Type, nesse caso, a gente vai adicionar como Natural Earth. Figure.update layout. Opa, fiz o figure antes. Vou utilizar o underline aqui no final. Então, color axis. Pronto, pessoal. Dei uma acelerada no vídeo novamente. E como vocês podem ver aqui, então eu tô atualizando a parte do mapa em si e as cores em si. Então eu tô adicionando aqui como se fosse um dicionário, uma condição aqui para cobertura florestal e aí mostrar o trend. E o gel, aqui nesse caso, mostrar o frame, né? Nesse caso, o mapa em si, as divisões lá de cada país tem. Ele vai mostrar vários detalhes interessantes. Vamos adicionar aqui o Plotly Chart Figure Underline. Agora, vamos ver se a gente recarrega aqui a nossa aplicação. Eu acho que ele não vai carregar, a menos que eu dê Ctrl F5. Não vai. Vamos reiniciar aqui. Então, às vezes, pessoal, uma outra dica também, isso vale não só para o Streamlit, mas para outros frameworks. A sugestão é que você finalize o terminal, coloque de novo aí, reinicie, mesmo que o F5 ou Ctrl F5 não funcione. O Ctrl F5 ele força a reinicialização da página, atualiza o cache em si e você consegue ver ali se realmente atualizou ou não, tá? Não é simplesmente o F5 que muitas das vezes funciona. Acesso outras abas, que a gente já viu aqui também, certo? Ele acabou dando um erro. Axis color axis, né? Como ele falou ali. Olha só que legal, pessoal, isso aqui é muito interessante. Vocês estão conseguindo ver aqui, pronto, ele acabou dando erro no outro, mas como vocês podem ver aqui, de 2020 por país, tá? Olha só que legal, que interessante. Ele consegue mostrar aqui do Brasil, então a cobertura florestal está de 59,4%. A Guiana Africana, a Guiana Francesa, tem o Suriname, a Guiana Francesa, Guiana 93,6%, Estados Unidos 33%, então olha que interessante isso aqui. A Rússia, e a China também. Vários países com suas coberturas florestais aqui, certo? Vamos agora entender o erro dessa mudança trend aqui que houve. Ele pode ter dado alguma coisa. Creio que possa ter sido aqui que eu tenho dado esse erro. Pessoal, faltou o L, desculpa, faltou o L aqui. Deixa eu dar um rerun. Pronto. Porque eu digitei aqui, pessoal, RDYGN. Faltou um L ali. Não sei qual cor seria, tá? Mas tem que colocar um L ali. E olha que interessante, dos anos 2000 até 2020, colocou aqui os países em si, né? E com cores diferentes. Então, creio que na numeração não tem tanta diferença, né? Talvez um pouquinho. Aqui a gente consegue ver com melhores detalhes, nesse caso, aqui é a cobertura nesse caso, e aqui é o trend, né? Então, o primeiro gráfico, para ficar melhor entendimento, a gente está fazendo a cobertura florestal em si. E nesse outro, a nossa intenção, que vamos obter os mesmos valores, mas é para ter uma noção da mudança que houve em relação ao desmatamento. Então, aqui a gente tem um valor de 59%, ainda é preservado, aqui 0,8%, aqui é a região mais ao norte, que eu creio que seja uma região mais desértica, certo? Aqui a gente tem outras regiões, a Austrália também, 17,4%, uma razão porque a Austrália é uma parte desértica. Nesse caso, temos aqui a China, então muito interessante o gráfico, né? Nova Zelândia, tem Rússia, então tem vários países aqui como ele mostra desses dois gráficos, muito interessante do que a gente criou aqui, certo? E é algo bem legal, tá? Para você que quer começar com a parte de dados, não foi algo assim bastante complexo, eu queria mostrar para vocês. Beleza, mas tá aqui o nosso gráfico, os países aqui mostrando as diferenças da cobertura florestal e trend que seria a ocorrência do desmatamento. Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu deixei menos longo possível, mas é isso. Queria agradecer a vocês demais pelo apoio que vocês estão me dando.
certo? Eu vou deixar aqui minhas redes sociais embaixo para vocês terem contato lá, ou quiserem trocar algum papo ou tirar dúvidas com dados ou outros assuntos que vocês queiram, tá? Pode deixar comentário, curtir daí, dar um apoio se inscrevendo, vai ajudar bastante o canal. Um abraço a todos vocês e até mais, até o próximo vídeo. Valeu!